Meus caros, mais uma live, mais uma devoção aqui, ou um devocional. Vamos dar prosseguimento à série de reflexões em Salmos e também ao momento do devocional com a reflexão e, por conseguinte, ou a posteriori, a oração. Deus abençoe vocês nesse dia, né? Ao seu almoço também. Já vai deixando seu like, você que está chegando. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos, a partir desse devocional, lermos e meditarmos em Salmos 7, como está já dito aí, inclusive, no título. Mas como o Salmo 7 ele é muito extenso, são 17 versículos, a gente vai ler um versículo e já vai meditar acerca do mesmo, tá? Vamos lá. Senhor meu, Deus, em ti confio. Salve-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então aqui o salmista Davi, é mais um salmo do rei Davi, ele pede a Deus que lhe livre e diz, confessa com seus lábios que de fato confia nele, tão somente nele, para de fato lhe ajudar, lhe abençoar, lhe livrar, lhe dar a bênção que ele necessita e, obviamente, livrar da perseguição. Hoje, inclusive, o nosso irmão Cabo Daciolo está ou estará respondendo um processo do STF, né? E tudo leva a crer que deve ser alguma conjectura aí, tipo de perseguição mesmo contra ele. Vamos ver o que vai dar. Pai do Senhor e Mãe de Helena Oliveira. Então, a gente, nesse sentido, tem que confiar no Senhor, livrar dos nossos inimigos. A minha pessoa também está sofrendo algumas represálias, vamos dizer assim, de algumas pessoas e até dito parentes, que não são parentes, porque Jesus, certa feita, disse o seguinte: quem é a minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Então, a família do cristão são aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Quando há algo que de fato desvirtua isso, ou vai longe disso, obviamente que essa pessoa não faz parte nem da sua parentela e muito menos do seu rol de amizade. É só você discernir isso. Isso passa a ser, inclusive, como ah, um inimigo mesmo, um adversário. Então nós temos que confiar em Deus para que Ele venha pleitear a nossa causa, para que Ele venha advogar por nós, para que Ele venha nos defender, porque Ele é o Deus da causa impossível, porque Ele é o Deus, o Senhor dos exércitos. Davi não tinha força para derrotar o gigante, mas tinha fé, e é o que importa. Às vezes você é pequeno na estatura, como Davi era, às vezes você não é a pessoa mais forte, né, da casa, como Davi também não era da casa de Jessé, não é a pessoa mais bonita ou esbelta, etc. Mas o importante é Deus na sua vida. Estando Deus na sua vida, com toda certeza, ou de fato você vai ter a vitória. E tem que ter fé, né? O elemento para conquistar a vitória é ter fé. E Davi, então, ele novamente ora a Deus, já que esse é um salmo que ele contou ao Senhor por conta, de fato, estar sofrendo alguma perseguição. E de fato, ele também está protestando a sua inocência, ou seja, mostrando, né, para o povo e também até o próprio Deus com fé, dizendo: Senhor, eu tenho me importado de uma maneira decente, justa, nunca enganei ninguém, nunca fiz mal a ninguém, e como estou sofrendo de uma maneira tão injusta, tão perversa, pleitei a minha causa. Quantos de nós já não passamos por isso? Nós temos de fato é que confiar em Deus, porque Ele está a par de tudo, Ele sabe todas as coisas. Às vezes até mesmo a justiça dos homens, o judiciário, por conta de estar com algum problema com corrupção, né, acaba não dando o que é de direito, acaba nos decepcionando, mas Deus há de ver ou de agir ao nosso favor.
E, obviamente, que todos aqueles que de alguma maneira nos perseguirem homens de Deus, né, vão sofrer o dano. Lembramos da perseguição que Davi sofria de Saul. Saul, por conta da inveja e de não querer se humilhar e de não ter aceitado que perdeu, estava perseguindo Davi. E qual foi a consequência de Saul? Suicídio. Suicídio. Então, todo aquele que persegue um homem e uma mulher de Deus, ele tem exatamente a consequência por isso. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. E aquele que faz mal a um dos pequeninos do Senhor, está fazendo ao próprio Deus. Vamos seguindo aqui no texto. Salmos 7. Vamos, versículo 2. Para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Davi está dizendo que os inimigos dele querem arrebatar a sua alma como um leão, com aquela ferocidade, melhor dizendo, né? Com aquele algo feroz do leão, né? Que não perdoa, que é de fato implacável, que quando pega é para estraçalhar, para comer, para devorar, que os inimigos estavam sendo como leões, pronto a devorar ele, pronto a despedaçar a sua própria alma. O que é a alma? A sede de sentimento, o seu pensamento, o que você pensa, o que você sente, etc. A sua psique, né? A sua mente. Então os inimigos queriam lhe afligir na sua mente, lhe oprimir, dizer que ele não prestava, que ele não tinha Deus, que ele era um pecador, que ele merecia sofrer por aquilo que ele fez, homicídio, adultério, deveria pagar com a lei de Italião e outras coisas mais, né? Era muito interessante, né, que na lei nós tínhamos a figura da lei de Italião, né? Agora, durante os reis, ou perante os reis, não se tinha essa configuração, porque Davi tinha que ser morto se fosse segundo a lei de Italião, né? Deve ter uma regra específica que livrava os reis, ou pelo menos que já não valia na época dos reis, né? E deve ser mesmo por conta de já estarmos vivendo uma época de profetas. Então não se tinha mais a lei de Italião, que outrora era olho por olho, dente por dente. E porque Davi cometeu homicídio, então era para ele ser morto, né? Mas não foi. Deus alcançou misericórdia. E os inimigos, portanto, falavam isso: olha, se fosse de acordo com a lei de outrora, era para ser morto. Com certeza eles falavam tudo isso. Porque o inimigo ele se aproveita da nossa falha, do nosso calcanhar de Aquiles. Ele está utilizando seus adeptos para averiguar e checar as suas fraquezas, debilidades, ou as nossas fraquezas e debilidades, para estar falando, murmurando, caluniando, falando, já que não tem nada para fazer, né? Muitas pessoas não têm nada para fazer, dão ouvidos ao inimigo e passam a ser adeptas do inimigo para nos afligir. E por isso nós devemos confiar no Senhor para que Ele, de alguma maneira, faça cessar esse sofrimento, faça que essas pessoas sofram o seu dano, porque elas estão fazendo coisas erradas, elas estão, de fato, sendo injustas, caluniosas e pessoas que não temem a Deus, já que nós devemos amar ao próximo a nós mesmos. Ainda que o próximo faça coisa errada, a gente também tem que medir bem o que vai se falar e etc, né? Dependendo, obviamente, do pecado. Então ele diz que os inimigos eram como um leão que queria despedaçá-lo sem que haja quem livre. Então, Senhor, livra-nos desse leão. Por isso que tem aquela figura, né, aquela expressão que diz que a gente mata um leão por dia. E o leão por dia não é só um inimigo, não é só Satanás, é de fato as pelejas, as batalhas cotidianas, as pessoas que nos ofendem, que nos enganam, que fazem mal, que estão conspirando por trás e etc. E isso para nós fazermos só com a ajuda de Deus, que Ele é o leão da tribo de Judá, que acaba com todos os outros leõezinhos ou leãos, né? Que faz inclusive aquilo que de fato Deus fez com Daniel, que fechou a boca dos leões. Deus pode fazer isso se nós confiarmos nele. Senhor meu Deus, versículo 3, eu fiz isso. Se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o 4, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia, sem causa.
Persiga o inimigo a minha alma e alcancei-a. Calque que aos pés a minha vida sobre a terra e reduza o pó a minha glória. Do 3 ao 5. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, se isso é consequência do pecado que eu fiz, se eu oprimi de alguma maneira os meus inimigos, ou algumas pessoas, se eu fiz o que esses estão fazendo para mim, então que o Senhor me reduza, que o Senhor me mate aqui agora, que o Senhor faça de fato a justiça sobre mim, porque eu não aguento mais essa injustiça. Querendo dizer, obviamente, olha, Deus, eu não fiz isso, eu fiz uma outra coisa, mas não a essas pessoas. Por que elas estão aqui me perseguindo? O que eu tenho a ver com isso? Né? É aí que ele diz, Senhor, na oração, eu fiz alguma perversidade das minhas mãos, eu bati na pessoa, eu roubei, eu enganei a pessoa. Se eu paguei com mal aquele que tinha paz comigo, ou seja, eu fiz injustiça, a pessoa que gostava de mim, que me amava, que me queria bem, eu fiz injustiça com ela, eu briguei com ela, eu guerrei com ela, então e não livrei ela da sua opressão, né? Antes livrei ao que me oprimia sem causa, quer dizer, ele diz, olha, eu não fiz isso, antes eu ajudei de fato. Persiga o inimigo a minha alma e alcance. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Quer dizer, se é que eu fiz isso, eu quero sofrer. Agora, se eu não fiz isso, Senhor, por favor, né? Levanta-te, Senhor, no versículo 6, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para que o juízo que ordenasse. Então ele convoca a Deus, pede a Deus para que o Senhor se levante na sua ira, né? Ou seja, na sua justiça, porque a ira de Deus é de fato justiça. Deus não se ira simplesmente por nada. Deus não se ira porque ele é um carrasco, porque ele é um ditador, porque ele é um opressor, nada disso. A ira de Deus configura-se justiça, porque ele é longânimo, porque ele é paciente, porque ele espera cada um de nós se arrepender ou fazer a sua vontade. Ele não é um sujeito imediatista, draconiano, severo, austero, que tem que ser tudo agora, aqui, agora. Não, ele dá o tempo. A pessoa não quer, ele vai deixando até que chega a um patamar que não dá mais, então ele age. E aí é a sua ira, mas na realidade é justiça de Deus. Por isso que a Bíblia chega a nos dizer que coisa terrível ou horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Mas até cair nas mãos do Deus vivo, quantas coisas foram feitas de errado, né? Porque não é cair simplesmente, eu pequei agora, caí. Não, é acúmulos de pecados e falta de arrependimentos. Exalta-se por causa do furor dos meus opressores, ou seja, se levanta-te por causa do furor dos meus opressores, ou seja, levanta-se ao meu favor, ajuda-me e desperta por mim para o juízo que ordenasse, ou seja, haja por mim, faz de fato valer a tua palavra, já que a sua palavra nos diz que, era isso que Davi dizia aqui no Salmo, que o Senhor defende os seus, que o Senhor acompanha os seus filhos, que o Senhor os livra. Então, Senhor, por favor, faça isso. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles por volta às alturas. Versículo 7. Então, assim te rodeará um ajuntamento de povos, né? Que quer dizer, se tu fizer a justiça, vai ter mais gente junto, ou seja, testificando. Por causa deles, por volta às alturas. E no 8, Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E aí Davi diz o seguinte, olha, Senhor, se eu, novamente ele repete, né? Se eu não estou reto diante de ti, julga-me. Veja se eu estou certo ou não. Querendo dizer assim, olha, Senhor, eu estou certo, eu estou consciente que eu estou certo. E quem não deve, não teme. Né? Então o Senhor vai ver que eu não estou fazendo coisa errada e, por conseguinte, estou sofrendo injustiça. Então pleiteie a minha causa. Então julga. Então faça justiça para esses que estão me atormentando. Porque o Senhor julga os povos. O Senhor então julga-me conforme a sua justiça e conforme a integridade que há em mim. É isso que ele chega a dizer. No versículo 9. Tem já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins.
Quer dizer, aqui Davi já diz o seguinte, no versículo 9: tenha fim a malícia dos ímpios, ou seja, ponha fim à malícia dos ímpios, porque esses que estão me perseguindo também são ímpios, e perseguem também o próprio Senhor, porque estão perseguindo os servos de Deus, mas estabelece o justo, ou seja, Senhor, mostra que tu és conosco. Puxa, parece que eles estão acima de ti, parece que eles estão bem, parece que eles estão até contigo, porque eles fazem, aprontam, né? Faz isso, faz aquilo, pinta e borda e nada acontece. E eu continuo aqui sofrendo. É mais ou menos essa queixa que Davi faz diante de Deus. E nós, no cotidiano, quantas vezes já fizemos isso? Meu Deus, eu sou seu servo, eu sou tua serva, estou passando tantas privações, tantos sofrimentos, tantas pelejas. E aquele que não é teu servo, aquele que blasfema o teu nome, aquele que critica o teu servo, está lá numa boa, próspera, abençoado, etc, etc. Meu Deus, o que é isso? Eu não entendo isso. Por favor, Senhor, faça valer a tua palavra, que o justo de fato sofre, aliás, que o ímpio de fato sofre, que o justo pare de sofrer. Que não cumpra mais o ditado que diz, por causa do pecador, o justo sofra. Eu venho a sofrer, eu sofro. Então, é nesse contexto. Veja que isso é interessante. Às vezes a gente chega a pensar dessa forma e achar que seja pecado. Pode até ser pecado, um pouco da nossa arrogância, prepotência e tal. Mas o próprio Davi, que tinha um coração segundo Deus, pensou assim. Então, isso denota uma questão, obviamente, da nossa própria natureza pensar dessa forma. É natural. É pensar, Senhor, mas nós não podemos fazer barganha com Deus. Mas nós não podemos querer algo em troca de Deus por sermos obedientes ou justos. Mas nós temos que ter pelo menos a consequência dessa justiça, ou seja, de fato colher bons frutos. E parece que não está vindo no momento. Mas aí há um porém, que é exatamente o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Porque a gente culturalmente ensinado ao imediatismo, ou seja, eu quero aqui e agora. Não, eu fiz, eu quero, eu tenho a minha contraprestação, eu quero, então, a minha renda, o meu dinheiro, né? Eu fiz o meu serviço e eu quero agora o meu salário. Mas não funciona bem assim diante de Deus. Nós podemos ver uma parábola que Jesus falou acerca daqueles trabalhadores. Me parece que era 20 trabalhadores, enfim, não, de 20 horas, né? Os trabalhadores. Vinha um e o Senhor dava uma certa quantia para ele, né? Trabalhava ali 6, 7 horas. Eu não, aliás, nós podemos até ler um pouco isso aqui. Acho que vai demorar porque eu estou no outra Bíblia. Então vamos falar um pouquinho bem sinteticamente. E vinha um outro, trabalhava 8, 9 horas. Chegou um dado momento, um que chegou bem próximo de encerrar o expediente. E trabalhou apenas 1 hora. Chegou no fim do dia, o Senhor deu quase a mesma quantia para todos. Aliás, deu uma diferença para aquele que trabalhou com 6 horas, aquele que trabalhou aliás, aquele que trabalhou com 8 horas, outro com 6, e o último que trabalhou com poucas horas, ele deu a mesma quantia que tinha dado para o primeiro. E aí houve queixa, mas como, Senhor? Eu trabalhei mais, ganhei a mesma coisa que esse trabalhou só 1 hora. Não, aqui funciona de uma maneira diferente. Eu sou o Senhor, eu dou o que eu quero. Ninguém pode me pedir isso. E assim é Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus dá a quem Ele quer dar, no momento e na hora que Ele quer dar, da maneira como Ele quer dar e a quantia que Ele quer dar. Se é à luz dos olhos dos homens injusto, porque o outro ganhou mais, eu ganhou menos, eu trabalhei mais, ele trabalhou menos, é Deus na causa. Diferente da justiça dos homens. E Davi traz isso aqui, né, essa evidência. Mas só que também Davi mostra que ele está, de fato, olhando, enxergando com os olhos humanos, da justiça de acordo com os olhos humanos. Porque, como já disse, o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens. E ele diz, justo Deus, prova os corações dos rins. Quer dizer, Deus, pode me provar, pode fazer aqui o exame que eu estou certo, né? Deus sabe que você está certo, não precisa você, né, fazer isso. Obviamente que 1 hora você vai receber, né? Só que você tem que ter paciência, esperar com paciência no Senhor. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Isso é verdade, mas é no momento de Deus. E o escudo é o escudo da fé. Já já eu vejo as mensagens aí, irmãos.
E, de fato, o escudo está com Deus e salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, diz Davi. Deus, olha bem o que Davi define Deus, ou dá um conceito bem sintético e simples de Deus. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. A ira é justiça, já disse, né? Então, ele é um justo juiz, ele não é igual aos juízes humanos. Ele não é igual a eu, a você, que às vezes queremos ser até mesmo juízes, porque pré-julgamos as pessoas, porque achamos que estamos no direito de julgar pela aparência, mas a Bíblia diz para nós julgar de acordo com a reta justiça de Deus. E era isso que infelizmente, adversários de Davi estavam fazendo. Estava julgando ele apenas pela aparência, pelos pecados que ele tinha cometido, pelas coisas que ele tinha feito. E não estava vendo a essência de Deus. Por isso que ele diz: Senhor, tu és um justo juiz, tu me compreendes, tu me sabes por dentro e por fora, sabe de mim, a minha essência, a minha aparência, enfim, tudo tu sabes. E tu faz justiça todos os dias. Versículo 12: se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco, está aparelhado. 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, veja bem, Davi, nesse salmo, que é um salmo, que é um canto, que também pode ser uma oração, ele diz uma coisa muito interessante. Isso é, obviamente, para as pessoas, né? Olha, se você não se converter, Deus afiará sua espada e agirá contra ti, com um arco para lançar contra você, que não se converteu. E já e prepara armas mortais, né? E porá suas ações ou em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Ou seja, você que está perseguindo Deus, ao perseguir o servo de Deus, porque quando você persegue o inimigo ou os inimigos, as pessoas, né, percebem o servo de Deus, estão perseguindo o próprio Deus, Deus está com um arco preparado para lançar sobre elas. Mas isso não quer dizer que Deus é tirano ou carrasco, é a consequência do ato errado que elas estão cometendo. Por exemplo, nós temos o caso da família de Coré. Estava sempre murmurando no deserto: tiraram, Deus nos tirou lá do Egito para padecer nesse deserto. Lá nós comia pepino, nós comia cebola, a comida era melhor do que comer essas codornizas que vêm aqui, esse maná do céu. E começaram a murmurar. Toda a vida deu murmurar. O que aconteceu? Todos foram mortos. A terra engoliu-os, os engoliu. Então quer dizer que, de fato, esses vão sofrer a consequência. Mas não quer dizer, né, que Deus seria um sujeito carrasco, porque Deus tem misericórdia, é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, os adversários. 15. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Inclusive, esse versículo o Cabo da Ciolo citou agora na sua última live, né? O versículo 15 do capítulo 7 Salmos. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. Então, aqui, Davi, ele fala que a consequência dos adversários, e isso, obviamente, é a prova de Deus, né? É confirmado, é aprovado por Deus. E eis que esse está com dores de perversidade, ou seja, os adversários vão ter dores da perversidade, concebeu o trabalho e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que ele mesmo fez. Nós temos um exemplo na Bíblia, acho que é no livro de Esther, né, de Mardoqueu e de Amar, o Amath. Um desses fez a cova para o outro e acabou caindo na própria cova que fez. Então a gente tem que confiar no Senhor, porque às vezes as ciladas do maligno são grandes, às vezes o inimigo, Satanás, eu estou me referindo, usa os seus adeptos, que são pessoas, né? E acabam nos ferindo, fazendo mal, querendo cavar uma cova para nos prejudicar. Nós podemos ter a certeza que esses que estão fazendo mal para nossas pessoas, eles vão cair na mesma cova, eles vão sofrer a mesma consequência. O homem perverso que maquina 24 horas contra
nós ou contra qualquer outro ser humano, para ver ele derrotado, triste, abatido, enfim, esse vai sofrer, porque o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ele pode ter um êxitozinho, uma coisinha pequena, mas é ilusória, porque depois vem à tona tudo aquilo que ele fez. Então, por isso, os adversários, aqueles que têm esses sentimentos malignos, e o recado vai para eles também, é necessário converter a Cristo. É necessário, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Porque por conta da avareza, por conta do egocentrismo, se faz mal ao próximo. E isso tem uma consequência. E nós já temos várias dessas consequências na Bíblia. Ainda que o homem faça a vista grossa, que não dê bola. Ainda que a justiça dos âmbitos judiciários diz que está tudo ok. Mas só que Deus está contemplando tudo. E Deus vai agir no seu devido tempo. É só a gente analisar. Quem diria que esses sujeitos que hoje estão aí presos, principalmente envolvidos em Lava Jato, e até muitos deles diziam que eram cristãos, né? Agora estão aí na cadeia, né? O senhor lá do Rio de Janeiro, o senhor que era deputado do Rio de Janeiro, Eduardo, não é Campos, é o Cunha, né? Aquele outro lá também, o senhor Cabral e tantos outros. E tem mais gente. Eles não estavam no auge do auge, né, da sua carreira pública, com milhões e milhões de dinheiro. Eu tenho dinheiro para comprar a polícia para agir para o meu lado nos inquéritos policiais. Eu tenho dinheiro para comprar a justiça, os juízes, etc. Ninguém vai me pegar, ninguém me toma, ninguém me destrói. Aí, ó, soberba, caiu a ruína. É um dos exemplos, estou falando político, né, com todo respeito a quem votou ou não votou nesses daí. Mas é um dos exemplos da soberba humana. Não adianta, eu vou fazer mal para outra pessoa porque eu não gosto, porque eu tenho inveja, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Caim fez mal ao seu irmão, matou seu irmão, só que ficou como um errante, né, sofrendo agonizantemente a vida toda, ainda com aquela marca, porque se não tivesse a marca ele ia ser morto. Então as coisas são meio assim, tem a sua consequência, né? E pô, ter toda certeza, aquele que faz mal para você vai sofrer a consequência e o dano. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira, né? A sua mioleira aqui. Então a sua obra cairá, ou seja, não será frutífera, não será próspera, sobre a sua cabeça cairá e a violência descerá sobre a sua moleira, ou seja, para ser fatal, porque daqui na mioleira aqui mata a pessoa, né? Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esses foram os versículos 14, 15, 16 e 17 que nós lemos. E já são os versículos derradeiros de Salmos. Então, o que é necessário é, meus caros, é confiar no Senhor, que Ele está olhando por nós, contemplando as nossas situações e vai, com certeza, nos ajudar, livrar dos inimigos ferozes que aí estão. E nós vamos cantar no fim o hino da vitória, porque Deus esteve conosco, nos ajudando na hora da aprovação, na hora da perseguição, na hora das lutas, das pelejas, das aflições. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja. Então louvemos ao Senhor, porque é isso também que o inimigo não quer, que a gente não louve o Senhor na prova. E nós devemos louvar o Senhor na prova em tudo quanto é situação, porque aí sim ele agirá ao nosso favor. Se nós ficarmos, né, até desesperançados, não confiarmos tanto na palavra do Senhor, vai ficar muito complicado. É claro, agindo também, né? Porque se você ficar parado e de maneira de braços cruzados sem fazer aquilo que lhe compete, que é da sua parte, vai ser muito complicado você receber a bênção de Deus, né? Aqui, Davi possivelmente tentou várias coisas contra os seus adversários e viu que não tinha êxito. Tentou falar com eles, refutá-los, dizer, lá, vocês estão errados, não deu certo. Tentou talvez mandar seus exércitos, impedir eles de fazer algum mal para ele, não deu certo. Então, a última solução seria, né, e até a mais correta, foi buscar a Deus para que pelejasse, que fosse à frente, e que quando novamente eles viessem lhe atacar, ele teria a autoridade de Deus para os repreender e Deus iria na frente para agir ao seu favor. E assim a gente tem que fazer, porque as batalhas cotidianas aí estão, né? Dia a dia, dia após dia.
Surge de vez em quando uma coisa e outra que a gente nem pensa que está ocorrendo, mas está surgindo. E a vida é assim, né? Cheia de percalços, cheia de espinhos e pedras e pedregulhos. O caminho realmente é árduo, é difícil, mas nós temos um Senhor que pode nos ajudar. Oremos nesse exato momento, já para encerrar o momento da devoção ou do devocional. Deus eterno Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco de uma maneira maravilhosa. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, nos dando força, nos dando graça, ouvindo a nossa oração, Senhor, e respondendo com fogo. Abençoa todos que estão aqui presentes e que têm estado presentes nas lives. Abençoa o seu lar, sua família, livra, guarda, protege em nome de Jesus. Senhor, nos dá discernimento contra os nossos inimigos, dá discernimento, Senhor, contra exatamente, aliás, dá-nos discernimento para lidar com esses nossos adversários e inimigos, para que de fato o teu nome venha a ser louvado, exaltado, glorificado, e que o Satanás, que é o principal inimigo, que utiliza esses adeptos dele, porque não estão na tua palavra, que são as pessoas para nos atacar, o Senhor haja, peleje, vai na frente, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas que é para ser feito, o que é necessário, Senhor. Repreende toda a obra do maligno, Satanás, obra satânica contra nossas vidas, todo espírito da dureza, todo espírito do engano, todo espírito avarento, destruidor que venha tentar nos perseguir ou venha usar os seus para fazer mal para o teu povo, peleje, Senhor. Não deixa nós passarmos por tantas tribulações nesse sentido, sem o Senhor nos dar a vitória. Nos dá a vitória em nome de Jesus. Nós confiamos no teu agir, nós confiamos no teu poder, na tua operação, pois a tua palavra nos diz: operando o Senhor, ou você, ou Senhor Jeová, quem impedirá? Então haja a nosso favor, meu Pai. O Senhor sabe todas as nossas queixas, o Senhor sabe todas as nossas situações, julga e nos dá a grande vitória, assim como o Senhor deu para o seu servo Davi, assim como o Senhor tem dado para os seus servos e tem nos sustentado até aqui por conta das tuas misericórdias. Te agradecemos por tudo. Visita os necessitados, visita aqueles que estão necessitando da tua ajuda, da tua cura, do teu milagre, da tua libertação, da tua transformação, dos teus milagres. Agora, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Então, esse foi mais um momento do devocional, meus caros. Até uma próxima live, né? Que nós vamos fazer outra live, possivelmente aí às 21 horas. Eu terei outras coisas para falar nessa live das 21 horas. Eu estava pretendendo fazer o estudo, talvez eu não faça o estudo, que ainda falta 2 ou 3 estudos para encerrar aquele estudo que eu estava fazendo, né? Ou aquelas estudos de temáticas. Mas vai ser outros assuntos, talvez tema livre, para nós falarmos na live das 21 horas. Deus abençoe e até a próxima. Boa tarde.